Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Desde já, clique em gostei aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos. Muitas pessoas assistem, estão inscritas no canal, mas não assistem os vídeos. Por quê? Porque não ativaram o sininho que está aqui embaixo. Não sabem quando saem os vídeos. Então, ative o sininho para receber as notificações. E vamos embora, vamos lá. Vocês vão reparar que eu tô sempre trazendo mensagens, assim, reflexões que estão no texto de Gênesis, Êxodo. É porque eu tô fazendo plano de leitura que traz a Bíblia em ordem cronológica. Então, tô começando, então tá em Gênesis, Êxodo. Plano de leitura, inclusive, se você não tem um aplicativo da Bíblia JFA Offline, baixa o aplicativo da Bíblia JFA Offline. Eu faço parte da equipe da Bíblia JFA e estamos sempre colocando novos planos de leitura, conteúdos para você ler a palavra de Deus, para você ser edificado. E além disso, para te preparar também para que você fale de Deus para as pessoas. A gente vai ler hoje o texto que está em Gênesis 28, no versículo 13, fala assim, ó, o Senhor estava ao lado dele e disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que prometi. Eu acho esses textos maravilhosos, porque estamos em um momento da sociedade em que não há mais paz. Eu conheço muitas pessoas que não têm pai. E mais do que isso, conheço pessoas que têm pais, porém os pais não são atuantes. Além disso, conheço pessoas que têm pais, os pais são atuantes, mas há uma má atuação da paternidade. Então a sociedade está muito machucada com a paternidade. A sociedade está muito machucada com os pais. E posso abrir isso aqui com os homens. Eu conheço muita gente que não consegue se relacionar com homens. Isso eu falo de amizade mesmo, até de relacionamento amoroso. Porque tá tão machucada com exemplos negativos, tá ferida, que faz ela falar assim, não, todo homem não presta. Você já deve ter ouvido essa frase. E além de mostrar uma ferida que a sociedade tem com esse assunto, que é um assunto muito, muito delicado e muito sensível, eu tô tomando muito cuidado para falar sobre isso, até porque eu sou homem. Há também uma má atuação dos homens em si, né? Casos de machismo, violência contra a mulher, enfim. Isso reflete uma falta de amor na sociedade que a Bíblia já previu, né? Mas eu gosto muito desse texto aqui, porque esse texto aqui, ele vai trazer algo que tá escasso, sabe? Eu sinto isso que tá raro e Deus falou comigo sobre esse texto porque eu vou casar, né? Logo mais, eu estou noivo, vou casar em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom líder da minha casa. E a Bíblia, ela tem todos os guias, tudo que a gente precisa para ser alguém relevante, né? Para ser alguém realmente cristão. E Deus, ele me ensinou isso. Deus, ele me ensinou a partir desse texto aqui, como ser um bom pai, como ser um bom líder. E a palavra nos mostra que um bom líder, ele não é descuidado com as suas palavras. Ele não é descuidado com aquilo que ele fala. Ele pode até falar pouco. E ele precisa falar um pouco. Ele precisa falar pouco. Porque quando ele fala, a palavra dele tem que dar um norte para as pessoas. A palavra dele tem que ser guia para as pessoas. A palavra dele tem que direcionar. Um líder, ele precisa necessariamente ser visionário. É óbvio que tem estilos de liderança, pessoas que não têm uma liderança visionária, enfim, são mais práticos. Mas entre outra coisa, mas um líder, ele precisa ser, um pai, ele precisa ser visionário, ele precisa ver as coisas lá na frente, ele já precisa ver os filhos dele, o que eles vão querer no futuro, ele já precisa pensar em faculdade, ele já precisa pensar em estudo, ele já precisa pensar na família que os filhos vão criar, ele já precisa necessariamente, e é o que diz esse texto, abençoar os filhos dele. A Bíblia diz que Jacó,
era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então a Bíblia, ela traz essa sequência, que é uma sequência abençoada por Deus, porque Deus chamou Abraão, e aquilo que Deus colocou sobre a vida de Abraão se estendeu a Isaac, que se estendeu a Jacó, que se estendeu a José, e assim chega a nação de Israel, aos judeus que estão aí até hoje. Porque nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus geracional. A bênção que está sobre nós não é para ficar sobre nós, mas sim para se estender sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a nossa família. Deus quer que a gente abençoe a nossa família e que a nossa palavra tenha peso para ser norte para as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que Jacó, ele trapaceou e ele passou na frente do irmão dele, que era o primogênito. Então havia um rótulo sobre ele, um rótulo de trapaceiro, um rótulo daquele, o mundo é dos espertos, daquele cara que vem, que dá um jeitinho, que sabe? E isso resultou em consequências para ele, porque quando ele chega para Isaac para ser abençoado, ele fala assim, ó, meu nome é Esaú. Ele assume uma identidade que não é dele. Então nós vamos entender que quando pecamos é isso que acontece. A gente assume uma identidade que não é nossa, porque não somos assim. Somos cidadãos do céu. E é isso que acontece com Jacó. Então imagina o turbilhão que ficou na cabeça dele depois disso. Porque aí ele criou família, porque ele começou a ter filho, e aí ele amadureceu e falou, caramba, o que eu fiz? E aí eu imagino essa guerra de identidade, eu sou Esaú, eu sou Jacó, as pessoas vão me reconhecer como, eu sou um trapaceiro, né? Eu sou verdadeiro, eu sou mentiroso, enfim. Agora imagina essa crise, imagina essa loucura aí que estava na cabeça dele. E a palavra diz, e nós vemos nesse texto aqui, que isso é incrível. Isso é incrível, porque Isaac abençoa Jacó. E precisamos entender isso. Quando um pai abençoa, a vida do filho muda. Quando um pai libera palavras de bênção, a vida do filho muda. Aquilo vai ter um peso sobre a vida do filho. Precisamos entender essa verdade, porque aí os pais precisam, maridos precisam tomar cuidado com as suas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que falamos. Mesmo que a gente fale pouco, mas que quando a gente fale, as coisas na nossa casa, na nossa igreja, no grupo que lideramos, precisa mudar. As coisas precisam mudar quando a gente abre a boca para falar. Isso mostra maturidade, sabedoria, experiência. E é isso que os pais precisam passar, porque os filhos vão estar passando por várias coisas, porque eles são jovens e aí é aquele turbilhão e acontece muita coisa e tal. E a gente precisa falar, filho, ó, vem cá, senta aqui. E conversar, saber conversar, ter a mente aberta. É isso que está faltando na nossa sociedade. Abrir a mente para que a gente fale, para que a gente converse, para que aquilo que a gente fale tenha peso. E como tem peso? Quando eu demonstro isso no meu dia a dia. Se o pai diz pro filho assim, ó, filho, faz isso, isso e isso, e o pai não faz, o filho vai falar, e aí? Você está falando para fazer uma coisa que você não faz? Precisamos estar convictos daquilo que cremos para transmitir para os nossos filhos. E aí a palavra diz que Jacó, ele tem um encontro com Deus, e foi esse o texto que lemos. E a bênção que estava sobre a vida de Abraão foi transferida para Isaac. A bênção que estava sobre a vida de Isaac foi transferida para Jacó. Essa é a verdade que precisamos viver. É esse Deus geracional. É um Deus que ama a família e aquilo que a família ensina para os filhos, aquilo que a família transmite para os filhos. E eu sei que tem muitas mulheres aqui que não têm referências paternas e muitas mulheres que são líderes em casa. E isso vale para nós, porque nós precisamos necessariamente aprender a abençoar e a entender que aquilo que está sobre nós, a bênção que está sobre nós, aquilo que sabemos, aquilo que cremos, deve ser transmitida para a vida dos filhos, multiplicando isso cada vez mais, cada vez mais. Isaac cresceu mais que Abraão, Jacó cresce mais que Isaac e assim por diante. Aquilo que está sobre nós precisa ser transmitido para a vida dos nossos filhos. E a palavra de um pai precisa ser uma palavra de bênção, uma palavra que vai guiar. Um pai, ele precisa estar presente. Um pai, ele não pode ser omisso. Ele tem que ter sabedoria
e que, sabendo das verdades bíblicas, porque muita gente confunde, é esse patriarcado que a gente está falando aqui. Não tem violência contra a mulher aqui, não tem grosseria contra a mulher aqui, pelo contrário, é essa verdade que nós estamos trazendo aqui. É essa verdade bíblica, é aquilo que a Bíblia nos ensina. Se outras pessoas por aí agem de formas diferentes, isso não é bíblico. Isso não é a verdade que Deus nos ensina. Isso não é ser cristão. Ser cristão sim é ser um pai presente, um pai que ama, um pai que direciona, um pai que conversa, que cuida. É essa paternidade que Deus nos ensina. E toda carência, em nome de Jesus, de pais, vai ser suprida na nossa sociedade. Porque vamos aprender com o nosso Pai, que primeiramente é o nosso Deus, é dele que todos viemos. E é para ele que todos voltaremos.